Bom, gente, vamos começar aqui com a nossa aula de frações da parte de matemática do nosso edital. Como a gente sempre faz aqui, a gente vai mostrar o trecho do edital em que está e os tópicos que a gente vai trabalhar nele. A gente vai ver nessa aula, na parte de frações, o que são frações equivalentes, simplificação de frações, comparação de frações, números fracionários e as operações com fração. Eu não vou me estender mais que isso, e quando eu me estender é porque é necessário para vocês entenderem, porque o edital ele deixa isso aqui, só que ele pode cobrar outras coisas dentro disso aqui. Porque eu interpreto que ele faz isso por causa que ele deixa isso aqui, ó. Ele coloca frações, mas ele especifica isso aqui. Só que como ele tem essa parte de frações, ele pode cobrar outras coisas. Então, quando eu me aprofundar e não tiver aqui, é porque é necessário para responder as questões. A definição que nós temos de frações é: frações são representações matemáticas das partes de uma determinada quantidade. Como assim? Vamos para o nosso exemplo. Digamos que a gente tem uma esfera. Tá plano aqui, beleza. Só que eu não quero que você veja isso como uma simples esfera. Eu quero que você veja isso como se fosse uma pizza. Uma pizza, eu sei que ela tem 8 partes. Então, se eu traçar aqui essas 4 retas, eu vou ter 4 partes, né? Só que se eu traçar mais uma e mais outra assim, eu agora tenho 8 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Beleza. Eu tenho aqui 8 partes, só que digamos que eu precise somente de uma parte, né? Vamos traçar aqui novamente. Beleza. Eu preciso só de uma parte. Como é que eu represento isso numa fração? Vamos dizer que é essa partezinha aqui em vermelho. Isso aqui vai ser representado dessa forma. 1/8. Esse 1 que eu coloquei aqui, ele representa a nossa partezinha em vermelho, a nossa fatia da pizza. E esse 8 representa o nosso todo. É isso que é uma fração. É a representação de uma parte. E se eu quisesse representar, então, 3 partes. Vamos dizer que se eu comi uma, aí vou comer outra fatia, comer essas 3 partes. Como é que isso aqui ficaria? Ficaria 3/8, que é a nossa representação. E vice-versa. E como ficaria se eu comesse toda essa pizza? Ficaria 8/8, porque eu comi tudo. Gente, isso aqui é o que? Quando você estiver estudando sobre frações, você vai ter os seguintes termos na sua mente, porque tem questões que trabalham somente com os termos e não com números. Esse de cima vai ser o meu numerador. E esse de baixo vai ser o meu denominador. E vice-versa. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque quando você estiver fazendo algumas questões, ela vai cobrar o seguinte: o termo qual você desconhece está no numerador. Quem é o numerador? É o de cima. E o denominador é o de baixo. Eu deixei assim, que é para ficar organizado para vocês no caderno e vocês irem montando o seu caderno de estudo. Tem um bizu que é muito legal para você decorar isso aqui, que é o seguinte. Eu vou deixar aqui em vermelho, que é o nosso bizu. Que é o bizu? O bizu é o seguinte: o de cima é quem obedece e o de baixo é quem manda. Esse obedece e esse daqui é o que manda. Por quê? Eu venho do seguinte: denominador. Esse Dzinho eu quero que você relacione com quem manda. Quem denomina é quem manda. Quem manda é quem está por baixo. E o numerador é quem obedece. Isso aí não faz nenhum sentido, né? Mas se você relacionar dessa forma aqui, você vai conseguir decorar isso aqui bem rápido e sem dor de cabeça nenhuma. Regras de leitura de frações. Eu fiz essa tabelinha para vocês, que ela também vai estar no material, mas ela já está aqui para você poder ver. Que é o seguinte: muita gente não sabe ler uma fração.
Porque ela sabe identificar isso aqui, 1/2. Mas quando eu falo 1/2, ela não entende. Então já está aqui, ó, nomenclatura até o 10 e a nomenclatura quando você tem os termos acima de 10, que é o 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80, o 90 e o 100. As nomenclaturas deles, isso aqui. Ai, mas por que é 1/2? Vou explicar aqui para vocês. Pegar o vermelho, separar esse meio aqui e vou explicar. É 1/2 porque 1 vem de 1 mesmo e meio porque vem de 2. E 2 é meio. Por quê? Até quando eu falo metade, você entende que é para dividir em duas partes. Ou seja, 1/2 é metade. Pode ser entendido assim. Ou também, que não vem ao caso, como 50%. Mas vocês só vão ver isso aqui na parte de porcentagem. Eu só estou adiantando para fins de entendimento mesmo. Vamos vir aqui agora para a nossa parte de frações equivalentes do edital. O que são frações equivalentes? Frações equivalentes são a mesma coisa, gente, só que em formas diferentes. Elas representam a mesma coisa. Como é que eu posso explicar isso aqui para vocês? A gente vai ter esses 4 quadrados, né? Eu vou traçar retas neles para que vocês possam ver que eu estou dividindo. Beleza, fiz essas divisões aqui da nossa figura geométrica. Eu vou dizer o que? Aqui são 4/8, né? Aqui são 2/4 e aqui é 1/2. Você deve estar pensando que isso aqui é tudo diferente, mas eu posso afirmar com toda certeza para você que as 3 divisões são iguais. Por quê? Mesmo eu tendo dividido as figuras em porções diferentes, eu tenho isso aqui na minha cabeça, que isso é igual a isso, que é igual a isso. Porque quando vocês forem ver a parte de simplificação mais à frente, você vai entender que se eu pegar esse daqui e dividir por 2, eu vou chegar nesse cara. E se eu pegar esse carinha aqui e dividir por 2, eu vou chegar nesse outro cara. Ou seja, ela é a mesma coisa, é a mesma imagem, só que ela está dividida em outras partes. É por isso que a gente diz que elas são equivalentes. Elas não são iguais, mas representam a mesma coisa. Outros tipos de fração. A gente vai chegar aqui porque o edital não está deixando explícito que isso aqui vai cair. Mas é bom você já chegar sabendo. Caso ele mude, você não é pego de surpresa como o seu concorrente. Fração própria. Por que ela recebe esse nome? É quando o numerador é menor que o denominador. Vamos lá de novo fazer o nosso desenhozinho. Quem é o nosso numerador e quem é o nosso denominador. Eu estou abreviando, gente, para não perder tempo de aula. É quando o numerador é menor que o denominador. Então, exemplo aqui, 3/4. Essa é uma fração própria. Preste atenção que o 3 ele vai ser menor que o nosso 4. Você então entende que isso aqui é uma fração própria. Simplesmente por isso, porque o nosso numerador, que é quem está em cima, ele é menor que o denominador, que é quem está embaixo. Agora a gente vai ter outro exemplo, que é 6/7. Mesma coisa, a gente tem o nosso 6 e tem o nosso 7. O nosso numerador ele é menor que o nosso denominador. Quem está em cima é menor do que quem está embaixo. Então, é uma fração própria. Novamente, a mesma coisa. Vamos colocar aqui o sinal de menor logo, para vocês entenderem. O nosso 5 é menor que o nosso 13. Porque quase sempre o 13 ele vai dividir a fração. É por isso que o nome é fração própria, porque o numerador ele é menor que o denominador. É como se fosse o seguinte, o de cima é em quantas partes a gente vai dividir.
E o de baixo é a quantidade de partes que você tem que dividir. Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Você está vendo que inverteu agora. Vamos aqui para os nossos exemplos. Vamos escrever eles aqui. 12 sobre 5. O nosso 12 e o nosso 5. Quem é maior deles dois? Lembrando, gente, que essa setinha ela é virada a boca dela para o lado do número maior. Ou seja, o numerador é maior que o denominador, então ela já vai ficar assim. E você lê que 12 é maior que 5. A gente vai vir aqui agora para o nosso outro. Vai ser 17 e 2. Novamente. Quem é maior? O 17. Então, 17 é maior que 2. Vamos vir aqui. E o nosso último exemplo, que é 19 e 3. Quem é maior? 19, que é o nosso numerador. Então, a gente lê que 19 é maior que 3. Sendo assim, ela é uma fração imprópria. Porque o termo que manda na divisão, ele está sendo menor. Se ele é menor, então ele é impróprio. Vocês estão começando a relacionar, né? Que própria é quando é um número de baixo, que é o que divide, e ele é maior. Ou seja, você consegue dividir uma coisa maior em vez de dividir uma menor. Outro tipo de fração. Fração aparente. O denominador é divisor do numerador. Aqui, gente, eu já vou ter que cair para dentro da parte de simplificação, que eu vou aprimorar mais na frente. Só que você já tem que entender isso aqui. Como assim o denominador é divisor do numerador? É caso eu faça isso aqui, ó. Eu pego esse 4 dividido por 2 e faço igual a fração mesmo. Eu vou pegar o meu 4 e vou dividir por 2. Que vai ficar assim. Qual é o número na tabuada de 2 que divide o 4? O 2. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. 4 menos 4, 0. Quem é que divide o 4? O 2. Por isso que o nome é fração aparente, porque ela aparenta dividir o número. Novamente, 12 dividido por 6, 12 sobre 6. Se eu pegar o meu 12 e dividir por 6, quem é que divide o 12? 6 vezes 2. Então eu posso botar o 2 aqui, 2 vezes 6, 12. Subtrair que dá 0. Funciona só com 2? Não, funciona com outros termos. O número é fração aparente por causa disso aqui. Vamos destacar no marca-texto. O denominador, que é quem está embaixo, ele é divisor do numerador. Só isso. E agora a última, só que eu vou deixar isso aqui, vai ter um tópico mais aprofundado lá no final da aula. Fração geratriz. O que ela é? É a que origina a dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É quando eu tenho isso aqui. Tá vendo que o meu numerador ele é menor que o meu denominador? Isso aqui, gente, vai ficar da seguinte forma. Se eu pegar 4 dividido por 9, vai ficar 0,444 infinitas vezes. Pode aparecer também assim, 0,4 e esse tracinho em cima. Ele é a mesma coisa desse daqui, eles são iguais, só que ele pode vir com esse traço para diminuir espaço na folha. A fração geratriz é a que origina a dízima periódica. Dízima periódica mais lá na frente, só que eu já vou adiantar para ir ficando na cabeça de vocês, não precisa anotar agora, é o seguinte. Dízima periódica são sequências ordenadas ou não ordenadas de números. Quando você tiver essa noção, você vai ver mais na frente alguns outros exemplos de dízima. Só que eu já coloquei aqui fração geratriz porque são os tipos de fração. A fração geratriz é o que origina a dízima periódica. A gente tem outro exemplo aqui que ficou embaixo da explicação, só que a gente não precisa explicar ele agora porque vocês já entenderam. Eu tenho aqui 2 sobre 9, né? Como ficaria isso aqui se eu transformasse na dízima periódica? Ficaria 0,222. Nada mais que isso. Nesse momento, para vocês conhecerem as frações, vocês só precisam saber disso. Não precisa aprofundar mais que isso, não. Perca de tempo. Simplificação de frações. Isso aqui
é de suma importância que vocês saibam fazer e entendam. Eu vou até destacar aqui porque eu quero aprofundar nisso, para que vocês possam ter bem isso aqui enraizado. Isso aqui resolve 90% da sua prova. Por quê? A simplificação, como o nome já está dizendo, é para deixar a sua fração simples. Por quê? Deixar aqui em azul e puxar. É para deixar ela simples. Vamos lá. Serve para deixar a fração mais fácil de ler e compreender. Vamos aqui para um exemplo. Eu tenho 3/4, né? Esses 3/4 eu não posso simplificar. Por quê? Ela já está na sua forma, que a gente chama de forma irredutível ou forma simplificada, porque ela já passou pelo seu processo de simplificação. Sendo assim, eu não posso mais mexer nela. A simplificação seria nesse exemplinho aqui, porque eu tenho 2/4. Eu posso deixar assim? Posso. Só que eu posso também fazer o seguinte: eu posso pegar esses 2/4, dividir tanto em cima quanto embaixo por 2, ficando então dessa forma aqui. Vou deixar em vermelho para vocês verem os termos que foram alterados. 2 dividido para 2 é 1. 4 dividido para 2 é 2. Eu cheguei então em 1/2. Você concorda comigo que 1/2 é mais fácil de ler e de se trabalhar do que 2/4? Claro, né? Porque ele é menor. Vamos aqui para esse outro. 8/64. Eu posso pegar isso aqui e fazer o seguinte. Eu vou fazer de preto e vou deixando em vermelho para ficar organizado. Esse 8, posso dividir ele por 2? Posso. E esse 64 eu também posso dividir por 2? Também posso. Vai ficar como isso aqui então? 8 dividido para 2 é 4. 64 dividido para 2 é 32. Terminei? Não. Eu ainda posso dividir eles dois aqui por 2 também. Ficando, novamente, mais simples ainda. Que vai ficar 4 dividido para 2, 2. 32 dividido para 2 vai ficar 16. Eu ainda posso simplificar mais? Posso. Posso pegar esses dois carinhas e fazer isso aqui. Deixar logo essa linha que é... Você escolhe. Você pode deixar só o símbolozinho de divisão em cima ou traçar essa linha e colocar o símbolo assim. Que mostra que você dividiu os dois. Os dois jeitos estão certos. Quanto é 2 dividido para 2? 1. 16 dividido para 2, 8. Sendo assim, eu tenho 1/8, que é a minha forma irredutível. Porque eu já não posso dividir tanto em cima e embaixo pelo mesmo termo. Simplificação sempre vai ser assim. Você vai dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo termo. Pode ver aqui na conta que eu fiz isso. Você não pode pegar, por exemplo, esses 2/4 aqui, eu vou apagar para ficar melhor para vocês, e fazer isso. Ó. Eu não posso pegar e simplesmente pegar esse 2 aqui, dividir ele por 2 e esse 4 por 4. Não posso. Eu tenho sempre que dividir pelo mesmo termo em cima e embaixo. Ou seja, se aqui é 2 eu divido por 2 e aqui eu divido por 2. Ficando assim. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 1/2. Estão entendendo? Essa parte de simplificação você vai usar em 90% da sua prova. Sempre. Porque você vai perder menos tempo resolvendo uma fração ou uma conta menor e menos complexa do que você perder tempo respondendo uma grande, cheia de termos. Simplificação de frações. Métodos de simplificação. Método da divisão contínua. Dividimos tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo valor. Que foi o que eu fiz na anterior. A gente tem um exemplo aqui, que é assim. 4 dividido por 8. Método da divisão contínua. Dividindo tanto em cima quanto embaixo. 4 dividido para 8. Eu posso dividir esses dois termos aqui por 2. Venho aqui, deixo igual.
4 dividido para 2 fica 2. 8 dividido para 2 fica 4. Posso fazer isso aqui de novo? Posso. Pegar aqui, vou dividir novamente por 2. Venho aqui, 2 dividido para 2 fica 1. 4 dividido por 2 fica 2. Terminei. Posso ir mais além? Posso. Não devo, não devo. Só que eu posso. Eu vou dividir mais para vocês, para mostrar que isso aqui é a minha forma irredutível mesmo. Não tem mais do que vir e sair daqui. Você já espremeu tudo que tinha para espremer aqui. Então eu venho 1 dividido para 2. Então, o que é que eu faço aqui? Eu posso botar um 0 aqui e aqui ficar 10. Eu vou agora fazer qual é o termo na tabuada de 2 que divide 10. É o meu 5, que 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Tá vendo que 0,5 aqui, ele é diferente de 1/2? Significa que eu não posso mais além. Eu até posso, se a resposta pedir, dessa forma aqui, fracionária, com vírgula. Só que não é tão bom. É melhor você ficar nessa parte aqui de 1/2, que já resolve boa parte dos seus problemas. Esse 1/2 aqui pode ser representado também por 2. Eles dois aqui, eu vou separar aqui num quadradinho para vocês saberem, são iguais. Vamos aqui para outro método de simplificação. Método do MDC. MDC, gente, é máximo divisor comum. Vai ter uma aula só para isso aqui. De MMC e MDC, como são cobrados, principais questões e os métodos que eles são cobrados. Você vem nessa aula, você vai saber responder tudo de MMC e MDC. Nesse método do MDC, usamos o MDC para encontrar o maior número possível de dividir os dois até sua forma irredutível. Ou seja, em vez da gente ir adivinhando aqui no método da divisão contínua, no MDC a gente vai descobrir o termo que divide tanto em cima quanto embaixo para sua forma irredutível. A gente vai ver ele aqui agora. Nosso exemplo, 8 sobre 24. Vamos tirar aqui o nosso MDC. Vamos separar um espacinho aqui. MDC de 24 sobre 8. Qual é? Vamos lá. 24 sobre 8. Lembrando que o MDC, a gente tem que dividir os dois termos ao mesmo tempo. Então vamos lá. O 2 divide o 24 e o 8? Divide. Então vai ser 2. 24 dividido para 2 é 12. 8 dividido para 2, 4. Beleza. O 2 divide novamente os dois? Divide. Então vai ser 12 dividido para 2, 6. 4 dividido para 2, 2. Divide ainda? Divide. Lembrando, sempre os dois termos ao mesmo tempo. 6 dividido para 2, 3. 2 dividido para 2, 1. E aí? Ainda divide? Não. Ou seja, eu vou agora dividir só esse 3 para terminar ele. Não precisa, mas a gente faz aqui o 3, que dá 1 e dá 1. Fecha aqui o nosso máximo divisor comum. E agora, na hora de multiplicar, a gente vai multiplicar somente quem dividir os dois termos ao mesmo tempo. Que eu coloquei um x aqui como expoente, que é para vocês verem. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 eu sei que é 4. 4 vezes 2 eu sei que é 8. Então, o nosso termo que divide os dois ao mesmo tempo é o 8. Vamos separar aqui, para não confundir. Tanto aqui quanto aqui. E vamos continuar. Ou seja, se eu pegar 8 sobre 24 e agora simplificar eles dois por 8, que é o nosso termo referente que a gente descobriu, eu vou chegar na seguinte forma. 8 dividido para 8 eu sei que é 1. 24 dividido para 8. Na tabuada do 8, quem é que dá 24? Eu sei que 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 2 é 16. 8 vezes 3 é quem? 16 mais 8. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ou seja, o número que vem aqui é 3. Ficando então na forma de 1/3.
Tá vendo que a nossa forma do MDC era um pouco mais direta do que você ia adivinhando? Confesso que vejo pouca gente usando o MDC. Tem gente que usa? Com certeza tem gente que usa. Mas eu confesso que é pouca gente. O pessoal vai mais assim, simplificando de cabeça. Mas se você tiver tempo de fazer MDC e também tiver a prática, pode fazer por ele. Comparação de frações. Tem como objetivo encontrar a diferença entre as frações. Essa parte aqui, gente, de diferença, eu vou separar aqui para vocês entenderem. Essa diferença que ele quer é a de maior e menor, que eu vou puxar aqui para o cantinho e vou separar essa partezinha aqui da tela para vocês entenderem. Que é o seguinte, eu quando tenho essa setinha virada para cá, ela vai dizer maior. Quando eu tiver essa setinha virada para cá, vai dizer menor. Simplesmente isso aqui. Ah, mas esse exemplo aqui serve para tudo? Nem sempre. Por quê? Você tem que decorar o seguinte, que essa setinha aqui, ela é uma boquinha. Tá aqui o olhinho, né? Beleza. Essa boquinha sempre vai estar virada pro lado do cara que é maior. Vamos fazer o cara maior aqui, o cara grandão, beleza. Aqui o cabelinho dele de maior. Essa boquinha sempre vai estar virada para o número que é maior, porque você vai ler assim. Vamos dizer que tem 3 aqui, tem 4. Quem é maior aqui? É o nosso 4. A nossa boquinha está virada para o 4, porque ela está falando que ele é maior. E o 3, ele é menor, porque a nossa boquinha está de costa. Tá entendendo? Qual o lado que a boquinha está virada? Ela vai estar virada sempre para o lado do maior número. Então você lê ela na ordem que está sendo apresentada. Ficando assim. Nosso 3 é menor, porque a boquinha está de costa para ele, que o nosso 4. Ou seja, 3 é menor que 4. É só isso que vocês têm que entender. Se lembra do bizu da boquinha. A boca sempre vai ficar virada para o cara que é maior. Primeira situação da comparação de frações. Quando denominadores são iguais. Exemplo, a gente tem 2 quintos e 4 quintos. Como é que eu vou encontrar a fração aqui que é maior? É simples. A gente vai se atentar somente para o nosso numerador, porque o denominador não vai servir de parâmetro porque ele é igual. Não tem como comparar coisas iguais. Ou seja, 2 quintos e 4 quintos. Quem é maior? O maior aqui vai ser o nosso 4 quintos, porque 4 é maior que 2. Simplesmente isso. Comparação de frações com denominadores iguais é isso. Olha para o nosso numerador, olha para o de cima. Você pode até organizar ela dessa forma aqui. Eu vou puxar a seta para vocês verem que é assim. 4 sobre 5 é maior que 2 sobre 5. Você pode deixar assim? Até pode. Serve de alguma coisa? Não, é só para deixar mais organizado no seu caderno. Só que você sempre vai ler assim. Vai comparar frações de mesmo denominador. Olha para o numerador. O número que for maior que determina a fração que é maior. Segunda situação. Quando os denominadores forem diferentes. Denominador diferente, aí a gente já vai ter que fazer um jogo. Porque a gente não vai ter o denominador aqui como parâmetro. O que é que a gente vai fazer? Você vai ter que multiplicar isso aqui tudo. Mas eu vou explicar para você da melhor forma. Você vai pegar o denominador de 1, vamos dizer esse 6 aqui, e esse 3. E vai multiplicar pelo contrário dele. Quem é o contrário? É o que está do outro lado. Vamos fazer aqui, ó. Vou pegar, nesse caso, meu 5. E vou multiplicar ele, fazer aqui o vezes, pelo meu 3, que é o meu denominador contrário. E o meu outro denominador, o que é que eu faço? Tá vendo que ele está desse ladinho aqui? Vou pegar o meu 6 e vou multiplicar também pelo meu 3, que vai ficar assim. Vai findar no quê? 5 vezes 3 eu sei que é 15.
6 vezes 3, eu sei que é 18. Beleza? Não tá entendendo nada, né? Relaxa que você vai entender no final. E agora, o que é que eu faço? Agora a gente vai usar o 6. Vou pegar meu 8 e meu 3 e vou multiplicar eles dois agora por 6. Tá vendo que eu estou usando o denominador contrário aqui? É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Vou apagar para ficar bem bonitinho para vocês. Peguei aqui esse 6, vou multiplicar ele por isso aqui, ó. Tô fazendo só isso. Porque quando eu multiplicar ele, eu vou igualar os denominadores. Que vai ficar o seguinte: 8 vezes 6 dá 48. 3 vezes 6 também vai dar 18. Agora que eu tenho isso, eu posso reescrever as frações assim: 15 sobre 18, coloco aqui o tracinho, sobre 48 sobre 18. Se reparar aqui, o meu denominador dos dois vai estar igual. Estando igual, eu já consigo descobrir quem é o maior. Porque eu vou pegar aqui e vou ver qual é o numerador maior. Porque eu volto para a situação anterior, que é quando os numeradores são iguais. Quem é maior? O 48. A boquinha vira para o lado do maior. Tá vendo? Ou seja, sabendo disso, eu já posso dizer o quê? Que 8 terços é maior. Eu vou deixar aqui. 8 terços é maior que 5 sextos. Opa! Que 5 sextos. Porque quando os denominadores forem iguais, eu somente vou comparar os numeradores. Quando os denominadores forem diferentes, eu vou multiplicar o denominador do contrário pela fração inteira, que é para igualar os denominadores e, consequentemente, saber quem é maior. Simplesmente isso, na parte de comparação de frações. Você só tem que encontrar quem é o maior. Números fracionários. São os números que podem ser representados por meio de frações. Como assim? Vamos aqui por exemplo. 3 sobre 2. Ele é um número fracionário? É. Porque se eu pegar ele aqui, eu posso fazer o seguinte. Pegar esse 3 e dividir por 2. Eu sei que 2 vezes 1 é 2. Peguei aqui 3 menos 2, sobra 1, né? Só que ainda sobrou 1. O que é que eu faço? Eu coloco uma vírgula aqui, aqui vira 10, porque veio um 0. Mostrando que eu soltei uma casa decimal. Então, quem é que pode dividir o 10 na tabuada do 2? O 5. Porque 5 vezes 2 é 10. Sendo assim, 0. Ou seja, tá vendo que 3 sobre 2 é a mesma coisa de 1,5? Isso que é um número fracionário. É quando eu pego 3 sobre 2 e digo que ele é igual a 1,5. Porque números fracionários são números que podem ser representados por meio de frações ou são representações dessas frações. Só isso. Próximo exemplo aqui é o 10 sobre 3. Vamos fazer a mesma coisa. Números fracionários. Peguei meu 10, vou dividir ele por 3. Beleza. Eu sei que 3 vezes 2 é 6. Qual é o número mais perto de 10 na tabuada do 3? É o 9, porque 3 vezes 3 é 9. Venho aqui, desce 1, fica 0, porque eu vou subir 1 para cá, só que eu não quero deixar a conta feia para vocês. Mas ainda sobrou 1. Coloco uma vírgula, aqui fica 10 novamente, aqui vem 3 novamente, vai 9, vai ficar 1 de novo. Isso aqui, gente, vai virar uma dízima. É um número fracionário? É, porque a gente vai ter esse carinha aqui, ó, a nossa vírgulazinha. Tendo a vírgula, se torna um número fracionário. Então, a gente entende o quê? Números fracionários são números que são representados por frações ou vice-versa. Tem uma vírgula, então 1,2 é um número fracionário? É. 2,5 é um número fracionário? É também. Pronto, só isso. Na parte de fração e de número fracionário, é só isso que a prova vai cobrar para vocês. Esse tipo de conhecimento. Operações com frações.
que na minha opinião é o que mais dificulta, além de dízimo periódico, no edital. Porque você vai ter que aprender a somar frações, subtrair, como se fosse aquelas continhas básicas que a gente sabe. Vamos aqui, por exemplo, situação de adição com denominadores iguais. 2/3 mais 7/3. Vou confessar para vocês que aqui fica um pouco mais simples, porque quando os meus denominadores forem iguais, tá aqui o sinalzinho de igual, eu simplesmente vou repetir ele. Não vou precisar fazer conta nenhuma com ele. Eu agora só vou ter que somar os meus numeradores. Tá entendendo? Denominador igual, o denominador só é repetido. Então, 2 mais 7 vai ficar 9 sobre 3. Só isso. Então, denominadores iguais, eu posso colocar que aqui é o seguinte. Denominadores iguais, eu só vou somar os numeradores. Só isso. Vou somar os numeradores. Agora, quando o denominador for diferente, é que vai ficar um pouquinho mais complicado. Só que tem um bizu que salva geral. Você vai ter dois métodos de fazer isso aqui. O método convencional e o método da borboleta. Eu vou fazer os dois, mas eu confesso que eu só faço pelo da borboleta pela questão do tempo. Você não perde tanto tempo. Então vamos lá. Método convencional. Primeiro, eu vou tirar o MMC desses dois denominadores aqui. Vou deixar aqui em vermelho para vocês verem. Esses dois carinhas aqui eu vou tirar o MMC. Porque eu, tirando o MMC eu consigo igualar eles e depois somar. Então vamos lá. MMC de 4 e 3. Vai vir aqui o 4, 3 e o traço, né? Beleza. Por 2 eu consigo dividir o 4. Vem o 3. No MMC, gente, você pode dividir separado. Não precisa se preocupar, não. Novamente, por 2 aqui vai dar 1 e desce o 3. Por 3 divide o 3, que vai dar 1, vai dar 1. Agora eu multiplico todo mundo. 2 vezes 2 vezes 3. Que vai dar 2 vezes 2 aqui vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Pronto. Encontrei o MMC de 4 e 3. Simplesmente isso aqui. Vou separar aqui agora. E vamos aqui. Agora eu vou reescrever a minha fração, que é 2/3 mais 7/4. Vou pegar o meu MMC e vou dividir ele sobre tudo. Agora que vem o que dificulta pra galera. Até essa partezinha do MMC aqui tá de boa. Agora, quando eu vier fazer esse jogo aqui é que complica. Por quê? Eu vou pegar o MMC e vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar o resultado pelo de cima. Isso aqui, cara, quando você faz uma prova que você já tá estressado, você já tá cansado, é uma dor de cabeça que para você errar é 99% de certeza. Só pelo estresse. Que vai ficar 12 dividido por 3 vezes 2 vai dar 8. Mais, aqui do outro lado agora 12 dividido por 4 vezes 7 vai dar 21. Beleza. O denominador continua 12, né? Agora que eu somo os numeradores, igual a gente fez aqui no primeiro. 8 mais 21, eu sei que 20 mais 8 dá 28, sobrando esse 1 aqui vai dar 29. 29 sobre 12. E essa é a nossa resposta aqui com um denominador diferente. Só que eu confesso que eu nunca faço isso aqui. Eu só estou ensinando para vocês saberem todos os jeitos. Porque quando você chega nessa partezinha aqui que eu vou destacar com marca-texto, aqui, carinha, é que confunde geral. É aqui que você erra. Todo mundo erra só aqui. Não é nem na parte de tirar o MMC. É na parte de fazer isso aqui. Porque o negócio chato que não serve para nada. O método, gente, da borboleta é o melhor. Vou ensinar para vocês agora. Vem aqui, vou apagar tudo, beleza. Show essa
Isso aqui que não serve para nada. Pronto, paguei tudo. Vou ensinar para vocês agora o método da borboleta. Melhor método de estudo que tem para você resolver questão de fração com numeradores diferentes. Como é ele? Ele leva esse nome de borboleta porque ele, quando você termina de responder, ele forma a figura de uma borboleta. Desse jeitinho aqui, ó. Que vocês podem ver. Tá vendo que isso aqui virou uma borboleta? Posso até puxar assim. É simplesmente isso. O pessoal apelidou assim por causa desse desenho. É o melhor método que tem, cara. É rápido demais. Vocês vão ver que é rapidinho pra você fazer isso aqui. Vamos lá. Método da borboleta. Tenho aqui denominadores diferentes. Já sei disso, né? Meu 3 e meu 4 são diferentes. O que é que eu vou fazer com eles? Eu vou simplesmente multiplicar eles dois. Só multiplicar? Confia que só multiplicar isso aqui, cara, vai dar certo. Vou pegar esse 3 e esse 4 e vou multiplicar. E o resultado eu vou jogar aqui. 3 vezes 4 eu sei que é 12. Pronto. E agora, o que é que eu faço? Agora, meu irmão, você vai fazer o seguinte. Tá vendo o denominador desse lado, que é o 4? Eu vou botar em outra cor para vocês irem pegando o raciocínio. E vou deixar aqui, ó. Opa! Vou deixar assim, mostrar aqui a primeira parte. Vou fazer agora com amarelo. Amarelo não, vou fazer com esse roxinho. Vou pegar esse 2 aqui e vou multiplicar pelo denominador do contrário, que é a segunda parte aqui do método da borboleta. Então vai ficar 2 vezes 4. Somando com a mesma coisa do outro lado. Vou pegar aqui o meu verde e o 3 vezes o 7, que é a última partezinha aqui, ó. Vai ser 3 vezes 7. Tá vendo que ele é mais fácil? E agora, o que é que eu faço? Eu só multiplico isso aqui e somo. 2 vezes 4 eu sei que é 8, mais 3 vezes 7 eu sei que é 21. E o denominador, o que é que eu faço com ele? Mantém, só isso. 8 mais 21 eu sei que é 29 sobre 12. Tá vendo que foi fácil? Só demorou porque eu desenhei para vocês todo o método. Ele é o método que você tem que aprender ele de todo jeito, porque você não vai se arrepender. Ele vai fazer com que você passe a sua prova, porque ele é rápido e ele é direto. Só isso. Multiplica os denominadores, depois multiplica o denominador contrário pelo numerador. Pronto. Somou, pronto. Tá aqui sua fração. Você voltar no vídeo, você vai ver que a gente encontrou a mesma coisa, só que demorou mais, porque você teve que tirar o MMC, depois dividir pelo de baixo, multiplicar o resultado pelo de cima, sendo que aqui você só fez o desenhozinho da borboleta e deu certo. Tá vendo que ele é mais rápido? Vamos continuar. Subtração. Gente, a subtração da fração é a mesma coisa da adição. Não muda nada, você não vai precisar fazer mais nada. A única diferença é que você, em vez de somar, você vai subtrair. Vamos fazer aqui para vocês verem. Situação com denominadores iguais. Eu tenho 2 terços menos 7 terços. Tá vendo que o denominador igual, continua igual. 2 menos 7, eu tenho 7 menos 2, né? 7, 6, 5. Só isso. Vamos aqui, ó. Situação de denominadores diferentes. Método de que agora, gente? Método da borboleta, novamente. Vamos fazer aqui, ó. Meu 3 vezes o meu 4 é quanto? É 12. Pronto. Já encontrei o meu denominador. Já igualei o denominador para as duas frações. Vou pegar aqui agora, vou botar aqui, ó. 12. Venho aqui. 4 vezes 2 eu sei que é 8. Menos 3 vezes 7. 3 vezes 7 eu sei que é 21. Pronto. Venho aqui. 8 menos 21 vai dar 13 sobre 12. Só isso, gente. Nada mais. Tá vendo que o método da borboletinha aqui ele é mais fácil? Vou desenhar ele aqui novamente. Ó. Por que método da borboleta? Vou multiplicar meus denominadores. Depois vou multiplicar meu denominador contrário pelo meu numerador. E vice-versa. Só isso. Vim aqui, ó.
Ah, mas por que que ele leva esse nome de borboleta? Porque no final vai ficar o desenho de uma borboleta para você. Tá vendo aqui, ó? A borboletinha voando, bonitinha. A borboleta que ajuda você a passar na sua prova. Vamos lá. Multiplicação com frações. Mel aqui para vocês. Na multiplicação com frações eu vou precisar igualar os denominadores? Não. Na multiplicação com frações, gente, você só vai ter que pegar o seu denominador e o seu numerador e multiplicar os dois. Só isso aqui, ó. Venho aqui, joguei aqui, multipliquei. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Pronto. Quando disser multiplica a fração, só isso aqui que você vai fazer. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Acabou. Divisão com frações. Aqui é que complica um pouquinho, mas não se assusta. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. O que é que eu vou fazer na divisão com frações? Tenho a musiquinha que salva. Você vai manter a primeira fração, não vai mexer nela. E vai... O que eu for mudando, gente, eu vou deixando em vermelho. Você vai multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? Eu tenho aqui a minha segunda fração e eu vou inverter ela. Como assim inverter? Ela não é 5/6? A sua forma invertida é 6/5. Só isso. Então vai ser sobre 6/5. Fiz isso aqui. O que é que eu vou fazer agora? Multiplico pelo inverso da segunda. É essa partezinha aqui da musiquinha. Vou pegar meu 4, vou multiplicar pelo meu 6. Que vai dar o quê? 4 vezes 6 eu sei que é 24. 7 vezes 5 é quanto? Eu sei que é meu 35. Vai ficar então 24 sobre 35. Só isso. Posso simplificar? Posso, mas não está interessante agora porque aqui é 24, aqui é 35. Eu vou ter que perder um tempinho e eu acho que nem simplifica, porque todo número terminado por 5 tem que ser por 5. E 24 não dá para dividir por 5. Então eu vou escrever a musiquinha aqui para vocês, que é para vocês sempre se lembrarem e acabar com essas questões de divisão de fração fácil. Você vai manter o primeiro e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Segundo o quê? Fração. Bem mole, bem fácil para vocês aqui a musiquinha da fração. Vou deixar ela aqui no quadro. Tira um print, anota no caderno, faz o que quiser. Você vai manter a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Só isso. Para a divisão de fração, só isso, gente. A gente vem agora para a parte da potenciação. Isso aqui já são propriedades de potência. Só que como está lá no edital potenciação, é interessante que vocês saibam para que não sejam pegos desprevenidos. Eu vou voltar nisso aqui quando eu fizer a aula só de potenciação e radiciação, que é importante para o CFN. Só que eu vou apresentar logo, como eu já falei, que é para vocês saberem e já chegarem preparados. Primeira situação. Quando o nosso expoente, gente, para quem não sabe, expoente é esse númerozinho aqui, ó, elevado na conta. Sempre que eu tenho esse númerozinho, o nome dele é expoente. O expoente está fora dos parênteses. O que é que vai acontecer? Quando ele está fora dos expoentes, ele vai elevar, vai multiplicar pelo mesmo número, os dois ao mesmo tempo. Como assim? Significa que quando tem esse doisinho aqui, ele vai ficar assim. 5 vezes 5, 7 vezes 7. Desse jeito. Isso aqui é a mesma coisa de eu dizer que o 5 e o 7 estão elevados à segunda potência. É a mesma coisa. Você faz do jeito que você quiser e da maneira mais fácil. E só isso. Tá fora do parêntese.
vai elevar os dois termos, tanto o numerador quanto o denominador. 5 vezes 5 eu sei que é 25, 7 vezes 7 eu sei que é 49. Pronto, só isso. Segunda situação, quando o expoente ele for negativo, expoentezinho acompanhado desse número, nesse símbolozinho de menos. O que é que vai acontecer? Quando ele for acompanhado disso aqui, ele vai inverter. Vocês se lembram que eu falei no anterior? O que é inverter? É só ficar de cabeça para baixo. Então, tá vendo que eu não tenho nada aqui em cima dele nem embaixo? Quando não tem nada assim, se entende que a gente tem isso aqui, 1, que significa que tem alguma coisa aqui, só que a gente não tá vendo ela. Esse 1 é invisível. E o nosso 9, nada mais que ele vai ser elevado à potência que ele tá. Só isso. Ou seja, vai ficar 1 sobre 9 vezes 9, eu sei que é 81. Pronto. Só isso. Expoente negativo eu inverto e o número ao qual ele estava sendo elevado, ele vai acontecer a potência dele. Só isso. O que é a potência? É pegar aquele termo e multiplicar pela quantidade de vezes que ele está pedindo. Então, se é 5 elevado à segunda, vai ser 5 vezes 5. E se for 5 elevado a 10, vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 10 vezes. Eu não vou fazer isso aqui para não perder tanto tempo de aula. Isso aqui eu tenho que explicar para vocês só na parte de potenciação. A gente não pode fugir do foco, que são as frações. Terceira situação, quando a fração for elevada a zero. Chegou na sua conta aqui e se deparou com isso. Não é motivo para se assustar. O que é que significa quando ela é elevada a zero? Tem um expoentezinho aqui elevando a zero sua potência, significa que isso aqui tudo é igual a 1. Só isso. Está elevado a zero é igual a 1. Você vai muitas vezes se deparar com isso aqui. Você vai ter lá toda uma expressão numérica, somando, dividindo por raiz, multiplicando por número com vírgula, né, número fracionário, e no final você vai ter esse detalhezinho aqui, ó, 0. Significa o quê? Que eu preciso fazer tudo que está dentro do parênteses? Não. Eu posso simplesmente dizer que ele é igual a 1 e matar minha questão. Isso aqui se aplica em todos os casos? Todo. Tá vendo aqui que eu tenho 10 elevado a 15? Tá vendo que ele está elevado a 0? Significa que ele é igual a 1. Só isso. Acabou. Então, fração elevada a zero, o que ela significa? Significa que ela é igual a 1. Nada mais que isso. Chegamos então aqui na parte que eu confesso que é a mais complicada. Além de simplificar. São as dízimas periódicas. Vai ter uma aula só para dízima periódica, mas é interessante já vocês irem sendo apresentados para que quando vocês forem brigar com elas mesmas, vocês não tenham tanta dificuldade. Vamos lá. Dízimas periódicas são uma sequência de números originadas de uma fração. A gente vai ter as dízimas simples, que é quando não temos o intruso. Vocês vão entender o que é esse intrusozinho aqui. Quando a gente vê a dízima, eu vou mostrar para vocês. A gente tem aqui o 0,4444. Beleza. Como é que eu posso representar isso aqui? Tenho aqui o 0, tenho a vírgula, tenho o 4, né? Eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 4, que é o termo aqui da nossa razão, e o 9, que é o termo que evidencia nossa dízima. Só isso. Dízima periódica simples é quando nós não temos o intruso. O que é esse intruso? Esse intruso aqui, gente, que eu falei para vocês, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Tem a minha dízimazinha, eu vou puxar ela para cá, ó. Beleza. 0,444. E se essa dízima não fosse assim? A gente tem o 444 aqui, só que eu tenho, nesse meio desse 4, eu vou deixar ele numa cor diferente. Eu tenho, vamos dizer, o 6. Isso aqui é um intruso. Quando a gente tem esse intruso aqui, ela não vai ser mais uma dízima periódica simples, ela vai ser uma dízima periódica composta. É só isso aqui que é o intruso, é o número que quebra a nossa sequência. Aí, quando eu tenho esse 6 aqui, ela não vai ser mais 4 sobre 9. Eu vou mostrar para vocês como é, mas primeiro vocês têm que pegar a ideia do que é uma dízima. Vamos aqui para essa. A gente tem 0,32, 32, 32 infinito.
como é que isso aqui é representado? Eu vou pegar o número de termos aqui da nossa sequência. Tá vendo que é 32? 32 ele tem dois algarismos. Quando eu tenho dois algarismos, significa que eu vou ter dois noves. A quantidade de noves ela vai ser determinada pela minha quantidade de algarismos do número que representa a minha sequência. O que são algarismos? Para a galera que não sabe, não precisa ter vergonha. Algarismo, gente, vai ser esse númerozinho aqui que é diferente. Precisa eu explicar tintim por tintim o que é? Não precisa. Algarismo, gente, é um número. Só isso. Algarismo é um número. Por exemplo, 32 tem quantos algarismos? Dois algarismos. Aqui o 4 é quantos algarismos? É só um. Se eu tiver os 50, 50 são quantos algarismos? 2. 100 são quantos algarismos? 3. E se eu tiver 254 mil, quantos algarismos eu tenho aqui? 4. Só isso. Quantidade de algarismos é a quantidade de termozinhos aqui. Voltando aqui para nossa dízima periódica. Pode apagar isso aqui para não confundir ninguém. Vamos aqui. Peguei aqui a canetinha. 0,32 é o como. Como é que eu represento? Eu sei que tem 2,9, porque são dois algarismos. Quem é que vem em cima? Eu não falei que era o termo que definia a razão. Então aqui vai ser 32 sobre 99. Só isso. Nada mais que isso. Só isso quando a dízima for simples, só. É só isso que vocês vão encontrar nas questões. 0,444 é o quê? Igual a 4,9 e assim continua. Você sempre vai ter que encontrar, gente, o termo que define essa razãozinha. Aqui é o 32, aqui é o 4. E vice-versa. Sempre vai funcionar isso aqui quando a dízima for simples. E agora quando a dízima é composta, que é quando a gente tem o nosso intruso. É aqui que complica pra galera. Só que tem o bizu aqui que é mole. Não precisa entender ele, você só precisa saber fazer. Porque quando você começa a entender bastante, começa a ter essa obesidade mental, você não vai dar aula. Então você não precisa saber, você precisa responder a questão certa para poder passar. Então vai ser o quê? Eu vou pegar esse carinha aqui até a minha razão. Tá vendo? Qual é o número que se repete aqui? Eu sei que é o meu 5. Venho aqui. 5, 5, 5, 5, infinito. Esse 5, 5, 5 vai ser a minha razão. Vai ser o meu número que se repete. Já que ele é um número que se repete, eu venho aqui, eu vejo, ó. Tá vendo que é o 5? Se é o 5, eu sei que é só um 9. Ah, mas e o intruso? O que é que eu faço com ele? Esse intruso, gente, ele vai ser igual a 0. Caramba, só isso. Só isso. Como é que você vai fazer aqui para definir a fração geratriz, que é a fração que originou essa dízima? É muito simples. Eu vou escrevendo na cor que eu circulei para vocês irem vendo. 345 menos quem? Menos o meu 34. Porque ele é o termo que está junto da vírgula com o intruso. Fora da minha razão, se lembre. E agora esse 555, o que é que ele vai virar? Esse 5 aqui, que é a nossa razão, ele é só um termo, né? Vai ser 9. A gente pode entender que ele às vezes é 55, só que a gente vai entender que ele é só um 5 por enquanto. Esse nosso zerinho aqui, ele vem para cá, fica 90, que representa o intruso. E agora? Agora é só responder essa fração aqui sem se preocupar com esse denominador. Só isso. Venho aqui e vou fazer 345 menos 34. Vai dar 311 sobre 90. Só isso. Só isso que você precisa saber quando tem um intruso. Vai ter casos em que vai ficar mais difícil. Só que você não precisa se preocupar com isso ainda não.
Por enquanto isso aqui já resolve a maioria dos seus problemas. A maioria. Ah, mas e quando vier assim? Que tem uma galera que tem essa dúvida, eu já vou responder. Que é o 2,444. Pô, mas tem um número depois do zero, mas não tem intruso. Como é que eu faço? É assim, você vai pegar esse 2, isolar ele e vai transformar isso aqui, essa razãozinha, como se fosse somente uma dízima separada. Só isso, só. Vai ficar da seguinte forma. O 2 eu deixei isolado. Eu sei que esse 0,444 aqui, ele vai ser a mesma coisa que 4 sobre 9. Então vai ser 2 sobre 4 sobre 9. 2 mais 4 sobre 9. E agora o que é que eu faço? Eu respondo como se fosse somente uma fração. Aí a galera tem dúvida por causa desse carinha aqui, que está vazio, não tem um número aqui embaixo para poder somar as frações. Você entende como se tivesse um, só que você pode deixar sem nada também, tá entendendo? Você só entende que ele aqui tem um. Eu gosto de colocar o 1, porque para mim fica mais elucidativo, eu não preciso me preocupar com outras coisas. Vai ficar como isso aqui. Vai ficar pelo método da borboleta, novamente. 1 vezes 9, 9. 9 vezes 2, 18. Mais 1 vezes 4, 4. Venho aqui e vou somar. 18 mais 4. 19, 20, 21, 22. 22 sobre 9. Que vai corresponder a 2,444. Que é o nosso valor da nossa dízima. Só isso. Mostrei para vocês os 3 tipos que podem aparecer de dízima e como transformar ela na fração geratriz. Só isso aqui, gente, já mata todas as suas questões de dízima. Eu vou fazer uma aula separada para dízima porque pode ser que caia. Mas já que não sabemos se vai cair mesmo, deixa para uma aula separada. Essa aula aqui é só sobre frações. Na próxima aula vocês vão se deparar com as questões de fração que eu separei, que vocês vão usar o conhecimento obtido nessa aula para aprofundar e saber se vocês estão sabendo mesmo. O material está aqui na descrição e você pode baixar ele. Na próxima aula a gente vai responder só as questões de fração. Até a próxima aula, viu, gente?